Interatividade, informação. Malha Fina, na Rasca Web. Monique Chessa, convidado do dia. É a nossa convidada de hoje na bancada do programa Malha Fina. Mais uma super entrevista ambiental. Vem aí no Malha Fina. A Monique Chessa é angrense, professora com graduação em Geografia, especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Atual diretora da SAPE, Sociedade Angrense de Proteção Ecológica. É a nossa convidada de hoje aqui na bancada do Malha Fina, Renato. Pois é, Vlad, a gente lembra para você que está nos acompanhando aí pelas multiplataformas da Rasca, você que está aí no nosso Instagram, seja muito bem-vindo. Participa, a gente tem um grande prazer de entregar esse tipo de matéria para você. E a gente lembra que a Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, a SAPE, é uma associação sem fins lucrativos de caráter cultural e ecológico, que articula exatamente essa luta institucional, ou seja, com as normas, com as leis, com o ativismo social. E ao contrário do que muitos pensam aí, a SAPE é um grupo heterogêneo. Tem pessoas das mais diferentes matrizes e está em torno da luta nuclear e da luta ambiental. A quem interessar possa, às vezes, uma luta tem um chamariz, então parece muitas pessoas. Outras, muitas vezes, são poucos ambientalistas. Seja muito bem-vindo aí, Monique, é um prazer aí a gente receber você, ambientalista, professora, coordenadora da SAPE, e a gente lembra, né, que a SAPE só chegou onde chegou hoje porque existe e tem necessidade de lutar pelo meio ambiente, porque se não for o nosso planeta Terra protegido por alguns, certamente ele tende a acabar, e acabando a vida da Terra vai embora. Muito bom dia, Monique, bem-vindo à bancada do Malha Fina, um prazer receber você aqui, mais um membro da SAPE, não é a primeira da SAPE que passa aqui, a gente ama a SAPE, bom dia e bem-vinda. Bom dia, gostaria muito de agradecer o espaço, bom dia a todos aí que estão acompanhando através das redes, né, Renatinho, Vlad Flores. Então, a SAPE, né, ela existe, né, ela reexiste, que a gente, né, no ano passado nós usamos esse tema para falar da questão que o meio ambiente, hoje a gente vê que, né, o capitalismo levou a gente a esse cenário que a gente está assistindo, né? Então a SAPE ela trabalha, ela foi fundada, né, em 1983 e nos anos 80, final dos anos 80 para os anos 90, nós já tivemos aqui no território as leis ambientais, né, a criação da APA, então isso foi muito importante para a luta da SAPE também. A SAPE também ajuda a construir essas lutas, como eu disse, há 40 anos. E a gente trabalha em 3 linhas, né, que é direito à cidade, né, povos e territórios, e a nossa grande questão, que somos antinucleares. Que camisa linda que você está usando. A camisa da Monique. SAPE o quê? SAPE 40 anos, né? 40 anos de existência, de reexistência. O símbolozinho do sol, que é a questão da energia limpa, né? Sim, sim. Bom, a SAPE foi fundada no dia 22 de janeiro de 1983 em Angra dos Reis, em um contexto de grande efervescência política, né, que acontecia aqui naquela época, cultural também. Diversas associações de moradores e movimentos locais também surgiram na mesma época. A SAPE continua com a mesma pegada, Monique, sendo contra as usinas nucleares, por exemplo? Por quê? Bom, eu tenho quase a idade da SAPE, né? Tenho acabei de completar 44 anos. Parabéns. E eu me lembro que a primeira vez, obrigada, que eu me senti, né, numa cidade onde deveria ter essa questão de proteção a mim mesma, a meus pais, a minha casa, ao meu lugar. Foi em 85, 86 que teve uma grande manifestação no centro de Angra. Esses dias eu até encontrei a Lucélia Santos, ela lembra desse dia, ela estava aqui. Sim. Então ali eu era muito criança, mas a partir dali eu percebi que existia um movimento, né? E esse movimento era em prol da questão ambiental. Mas nessa época eu não sabia o que era meio ambiente, não sabia o que era ecologia, enfim. Então, na adolescência, né, o CEAV, né, onde eu estudei minha vida inteira, muitos professores também eram ligados à SAPE, no Nazira também. Então, a SAPE sempre foi nas escolas, nos anos 90, né, estava sempre na rua e sempre me chamou a atenção. E a partir de 2000, eu comecei a participar dos seminários. Em 2003, nós tivemos um seminário muito importante, que foi os 20 anos da SAPE, que era sobre energias renováveis para um país sustentável, isso há 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás. E nessa época eu já estava na coordenação. Então, eu comecei com a SAPE há mais de 20 anos atrás, né?
E nessa questão sempre no foco antinuclear. Pelo menos eu hoje, como diretora, minha gestão acaba esse ano, né? Eu trago comigo essa luta, esse tempo até porque vamos cantar parabéns para a obra de Angra 3, que está completando 40 anos, né? Então, são 40 anos de construção. 40 anos de Angra 1, 20 anos de Angra 2 e Angra 3 vai entrar em obra e deve ser concluída só em 2030. Monique, você citou aí, por exemplo, a Lucélia Santos, né? Eu sou da época original da SAPE. Né, vi lá a fundação da SAPE, fiz parte de movimentos culturais e de resistência também. Aí você falou, Lucélia Santos, eu posso citar aqui também Zezé Mota, Jorge Maltner, Alceu Valença. O Alceu vai estar agora, semana que vem, na Ilha Grande, fazendo show. Sim, né? Festival de Música e Ecologia. Música e Ecologia, né? Então, assim, eu sou contra a energia nuclear, mas eu vou fazer um showzinho aí em Angra, porque também é tudo de bom, né? Mas isso faz parte da vida do artista, né, amigo? Exatamente, né? Ele está contratado, tem que fazer. Monique, muita gente aqui está no meu WhatsApp aqui perguntando aqui várias questões, mas a gente vai fazer um recorte aqui, que eu acredito que seja bastante importante. Temos aí a questão da Angra 3, 40 anos, teve uma retomada agora, possivelmente segundo a eletronuclear, está tudo pronto para ser azeitado a obra. Com o posicionamento da SAPE, enquanto ambientalista, com relação à chegada desse empreendimento. Muita gente defende por causa da questão do emprego, da construção civil. Outros defendem porque vai gerar recurso. E outros defendem porque sabe-se lá o quê, mas o cara está num pacote que em algum momento vai ser beneficiado. Bom, Renatinho, acredito que todas essas pessoas que defendam, né, a questão da geração de energia através da questão nuclear, né, são pessoas que têm medo também de algum acidente, né? Isso aí é óbvio, né? Isso tá para todo mundo, né? Sim. Que não é o extrato bancário do cara que vai fazer com que ele tenha mais ou menos, ele pode ter mais chance de sair. Mas o risco tá para todo mundo. Tá, todo mundo. Sim, e assim, o que acontece? Nesses 40 anos, né, que a gente vê de Angra 3 sendo construída, porque a Angra 3, ela é junto com a Angra 2, né? Ela é do acordo, né, do nuclear entre Brasil e Alemanha, que seria 8 usinas nucleares. Você vê, a 2030, a gente tem certeza que eu vou estar aqui em 2030, se tiver saúde até lá, né? Falando isso. Falando que daqui a mais tantos anos as obras de Angra 3. Mas o que acontece? O problema não é só a geração de energia daqui de Angra, que, né, eu sei muito bem que na matriz até hoje não ultrapassa 2,3%. Nós temos 70% de energia, né, das hidrelétricas, que é a base da energia no Brasil. A gente tem que lutar para o nosso ambiente ser, sim, renovável, porque a gente depende da mata para ter água, para ter essa geração de energia. Se a gente precisa desse recurso, que é o mais importante para a nossa sobrevivência, então, assim, gera impacto? Gera impacto. A gente vê lá a última construção, enfim. Nós temos também casos, por exemplo, por que eu queria falar isso? Porque a questão nuclear ela não envolve só o território de Angra dos Reis, envolve toda a cadeia nuclear que passa por todo o Brasil, né? Desde a questão de Caldas, que foi, né, a primeira mina de urânio, que está hoje em descomissionamento, mas eu queria falar sobre isso também, porque esse descomissionamento está acontecendo, mas não está sendo dialogado com a população. Naturalmente. Né? E assim, aí você tem hoje Caetité, que é onde tem, né, as minas que estão sendo exploradas lá hoje, na Bahia. Que tem muito menos informação e movimentação do que antes. E tem muita doença, muita pobreza, muita coisa naquela região, e vendo que lá também já está ficando, né, já é um problema sério, eles vão passar para a terceira opção, que seria Santa Quitéria, no Ceará, onde já existe todo um movimento, né, de resistência antinuclear. E Itacuruba, né, essas 8 usinas que eu falei aí, que seria que seriam? Eles pensam em fazer na margem do São Francisco. E quando eu falei das hidrelétricas, porque ali existe a cidade de Itacuruba, que tem a aldeia Pancará e Pancararu, que são aldeias indígenas, tribos indígenas que já foram remanejadas no seu local por causa de lugares que foram alagados para geração de energia. Então eles vão passar estão passando por mais traumas, porque o lobby nuclear, ele é assim, aterrorizante para as comunidades tradicionais, porque eles estão vendo que eles estão sendo negociados pelo capitalismo. Monique, um outro fato que em todo mundo, as cabeças mais iluminadas ainda não descobriram como resolver ou fazer o depósito ou reaproveitar o lixo. Ou seja, os rejeitos, que eles não gostam de usar lixo, gostam de usar rejeitos. Então, tá aí, para onde vai a situação, ninguém sabe. Bom, e isso está guardado aqui. Perfeitamente. A questão da energia nuclear é resumida em 2 aspectos. O primeiro é o tamanho da obra. Você ter uma usina nuclear é algo muito pequeno. A área ocupada
para se gerar a energia nuclear é uma área muito pequena em relação, por exemplo, a uma construção de uma hidrelétrica, né? Então não se compara. Então a parte territorial, a parte de obra, sim, é uma vantagem. O outro problema é o resíduo, né? O chamado lixo nuclear. Por quê? A energia nuclear é uma energia que dura, no mínimo, 50 mil anos. E se você pegar o planeta Terra em 2.000, 4.000, 10.000 anos atrás, era completamente diferente, né? A Terra é algo vivo, né? Ela se mexe, ela se agrupa, ela desagrupa. Então não existiria um local fixo para se colocar um lixo atômico, porque ele dura 50 mil anos. Muito mais. Ou mais, no Muito mínimo mais. 50 mil. Onde guardar esse tipo de resíduo? Não existe depósito definitivo no mundo. Existe um na Finlândia, que até hoje não deu certo. E não vai dar. E nós temos um problema maior, que eles estão fazendo depósito a seco. E assim, eu discordo de você quando você fala que causa impacto da mesma forma, porque se você pegar as imagens de Itaorna, porque ali era uma senzala, a primeira reportagem fala do racismo ambiental, Sim. que fala, vamos passar do querosene para a energia atômica. Certo. A primeira reportagem que a gente tem na década de 70 aqui, e um morador daquela área falou, não sei o que é isso, ninguém sabe, até hoje tem dificuldade. Eu que sou uma pessoa que pesquisa essa área, né, na questão nuclear, a minha pesquisa é sobre território, é sobre saúde, porque a saúde do território depende, né, do que a gente está colocando no território. Então, essa questão do lixo, do rejeito, né, Angra 1 já tem uma área, né, e que a gente vê que Angra 2 está uma área maior, e todo o complexo com Angra 3, o quebra-mar que fizeram, né, aquela área ali é um lugar que a gente não tem a proteção da Baía da Ilha Grande, porque é uma das praias que a gente tem em Angra, que tem, né, que a gente sabe que é a única praia que tem onda ali, Praia Brava. Então, eles com a questão do aquecimento global, né, eles não se preocupam com o avanço da maré, né, com uma tempestade. A gente está vendo chuvas absurdas. Nós já tivemos aqui no ano passado, no retrasado, né, 2022. O que aconteceu, né, os deslizamentos, já vemos isso desde 2002, lá com a questão do Areal, depois a questão da Carioca, Ilha Grande, Monsuaba, ano passado Bracuí. Então, assim, a gente não tem noção, né, de como será daqui para frente. O que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul mostra uma catástrofe, assim, climática, e não tem como reverter isso. A gente está vendo que está aquecendo, né, a questão de áreas que ambientalistas já falam, não dá para ter uma previsão de que se isso vai ser revertido, como que a gente vai fazer para mudar. Não tem como. Então, a gente daí para mais, num né? processo. Então, assim, eu acho muito arriscado. Acho, né, um erro absurdo, porque nós já temos o depósito da 1, da 2, que já chegou agora para esses assecos, né? E a 3 até hoje. O maior problema é isso. A obra está quase pronta, falta a instalação do reator, mas não tem lugar para o rejeito definitivo. Definitivo. E eles vieram há pouco tempo, teve aqui uma reportagem que eu vi, e vieram procurar qual seria o lugar. Não existe no mundo. Então você está dizendo que o ideal seria, então, um monitoramento, né? Descomissionamento das usinas também. No caso, começaram lá por Caldas, que ainda não tem, agora cheguem nas usinas. Descomissionamento. Mas caso não gera mais emprego do que o que tem hoje. Caso não haja, o ideal seria, então, um monitoramento do local desses resíduos, né? Já que não há local definitivo. Então, mas aí você vê o descomissionamento lá em Caldas, que começou, a população não sabe, tem água ali que passa animais domésticos naquela região ali, que tem água contaminada e que eles vão para casa de volta. Coisa assim, louca. Como é né? que você vai arriscar? Como? Eu não botei no meu currículo, mas eu sou remanescente de Caiçara. Não sou Caiçara, sou remanescente. Porque a gente já perdeu todo o nosso território. O pessoal que mora na Itaorna até hoje sofre problemas de saúde. Porque foi você ser tirado do seu local. É o que acontece em Itacuruba também com essa questão. Você ser retirado, isso envolve assim, o capitalismo, ele não está nem aí para a saúde da população, para a saúde do território. Eles querem mais dizer que vai gerar emprego com um dinheiro que já se gastou bastante, porque a Angra 3 só gastou dinheiro e teria que gastar mais dinheiro. O presidente Lula sabe disso. E assim, eu queria falar também que essa ela participa da AAB, que é a Articulação Antinuclear Brasileira, que temos pessoas de Caldas, temos pessoas, né, de São Paulo, lá onde tem a Nuclemon, temos pessoas de Caetité, que é a Zoraide, temos de Santa Quitéria, de Itacuruba. Nós estamos juntos com a bancada ambientalista agora, tentando fazer um seminário. A gente queria fazer para a Semana do Meio Ambiente, não conseguimos. Vamos tentar fazer agora para agosto, que vai ter a cúpula, né, enfim. Do G20. E a gente está tentando entrar com essa pauta, porque o que a gente quer é fazer isso que eu estou fazendo aqui, dialogar sobre a questão nuclear. Porque não adianta viver 40, 50 anos imaginando que na matriz energética isso a gente vê que não
não gera energia suficiente. A própria eólica, que também tem seus problemas, Claro que no tem. futuro Sim. a gente viu. Claro que né? tem. Eu falo que eu não sou ambientalista, eu sou ecossocialista. Porque o ambientalista hoje está na eletronuclear, está em vários lugares, sendo ambientalista. Mas o ecossocialista está dentro do problema da comunidade. E também não adianta mais, Monique, ficar só fazendo protesto, né? Como você está falando, vamos levar para o debate, para o diálogo, porque ficar protestando, levantando faixa também não resolve nada, né, Renato? Tem um exemplo gritante aqui, que a gente sabe que a SAPE, ela tem N pessoas com mestrado, doutorado, não tem o leigo, tem aquele cara que vai lá, o tarefeiro, levantar a faixa. Mas, de uma forma geral, o que está se discutindo, de uma forma tranquila, cabe até o presidente Lula entender isso também, que é a matriz energética do Brasil. Por exemplo, a gente registrou hoje aqui, o pessoal lá em São João da Barra, que é a questão do aproveitamento do gás para fazer termoelétrica, essa coisa toda. Aí, voltando aqui no nosso Instagram, está aqui o Américo, César Américo, passando aqui. Pensar numa usina nuclear funcionando em pleno 2040, 2050, é um absurdo. Porque é a questão da pauta. Até lá, a gente não sabe como é que vai estar o mundo, não sabe o aquecimento. Agora, uma coisa é certa, monitorar o que temos aí é para ontem, porque isso é saúde e coisa e tal. Aí, vários técnicos já me falaram, inclusive o ex-presidente da Eletronuclear, o Leonan Guimarães, que eu considero um amigo, ele está falando, é muito difícil, porque se fosse uma solução tranquila, no mundo já teria meia dúzia de cientistas que já falou, isso aqui que tem que ser feito. Mas tem que ser testado, pensado. Então, a questão da matriz energética é real, está aqui do lado da gente, ponto, mas tem que ser discutido assim, né, Monique? Sim, né? Saber que você mexer com urânio é o início do fim, porque você vai gerar o quê? E assim, o Brasil, as usinas nucleares, a gente sabe que foi construída na época da ditadura. A própria Alemanha desistiu, assim, né, essa questão dos acordos, teve dúvidas por causa disso, porque é uma coisa que não teve transparência. Não existe transparência até hoje sobre a questão, né, das construções das usinas. E surgiu aqui uma dúvida aqui, o pessoal através do meu Instagram passou a palavra aqui, descomissionamento. O que seria? É você desmontar aquilo que foi feito, né? Você pegar todo aquele elemento e tentar transformar ele de uma forma que ele não vá, né? Ele vai ser manejado, né? De uma forma que vai... Enfim, por exemplo, lá em Caldas, né? É o que eu falo, a gente fala disso, mas a gente precisa de pessoas... Eu não sou especializada nessa área, né? Mas... Um exemplo mais gritante que o mundo viu foi Fukushima. Sim. Congela, entre aspas, tranca tudo lá, o que dá para cobrir com cimento dá, o que não dá, que está aquela parte externa, tira, bota no cimento e vai congelando e bota em barril. Para onde vai esse barril? Sabe-se Deus onde. Então, uma vez eu li um artigo, uma reportagem na National Geographic que fala sobre o túmulo do reator, que foi sobre Chernobyl nessa época, né? Isso nem existia Fukushima ainda, né? Quando vem Fukushima, você vê o que eles fizeram com a água. Eles tentaram conversar com a China, com os outros países foram contra, por causa da questão do pescado, mesmo assim, eles foram jogar essa água no oceano. Então, assim, é o que eu falei, é o início do fim, não tem fim, é um ciclo que não fecha, a cadeia nuclear, ela não fecha. Só dar um exemplo aqui, é importante a gente estar aqui para socializar as informações. Quando teve aquele acidente em Goiânia, Césio 137, o que melhorou muitas pessoas foi exatamente água e sabão, ou seja, lava a pele. Só que tem que aí descobrir-se um outro problema. Onde botar aquela água que lavou. Então tinha que botar água em algum lugar. E teve a cultura brasileira da fila, aquilo contaminou muita gente. O pessoal que mexeu com o Césio faz a fila aqui à esquerda. Quem não mexeu muito faz a direita. E um botava a mão no outro, o teu tá brilhando, não tá. Resultado, fez uma lenha. Então tudo isso teve que ser visto. Aqui em Angra, aquele hospital que tem de medicinas raios ionizantes, do lado de lá, já é Paraty, do lado de lá da usina, ele tem containers prontos e preparados para, se em caso real de contaminar alguém, vai ter que lavar aquela pessoa, dar banho, aquela coisa toda. E o contador Geiler, quem entra, quem não sabe o que é isso, você entra, ele vai passar, escanear você, literalmente. Apitou, campeão, tem algum probleminha. Então você... E qualquer coisa que tá, roupa, óculos, headphone, o fone, qualquer coisa. Lixo. É por aí. O problema é onde guardar, né? E o ser humano... Vamos lá. Olha, são 11h22, a gente está recebendo hoje aqui a Monique Chessa, da SAPE, Sociedade Angrense de Proteção Ecológica. Esse é o Malha Fina da Rasca Web. Estamos em nome da Prado Motors.
Box Rápido Boutique e Vendas, Só Diesel Angra, conserto de turbinas, bicos injetores e bombas, Supermercado Preço Ótimo, sempre com uma promoção especial para você, e Viação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos, a gente te leva. Ô Monique, a Sapê também atua de forma jurídica? Tipo assim, vocês entram com ações Sim. contra quem, por exemplo? A última que nós entramos, né, foi a questão da próprio vazamento, né? Mas a gente não tem muita expectativa de... Jurídica. Infelizmente, até o nosso... Já foram pessoas afastadas de Angra por causa disso. Posso imaginar que sim. Não, 40 anos de história, Até meu amigo. O que já deve ter acontecido ali não é brincadeira. Quem suspendeu o embargo de Angra, da obra de Angra 3 foi a própria justiça daqui do Rio de Janeiro. Como lutar contra gigantes, sem né? dialogar com a população, mas em nome da população, eles acham que, enfim, né? E tem um detalhe também que é importante, com muita propriedade pessoal aqui no meu WhatsApp, falando, como você comentou, existe ambientalista sim dentro da eletronuclear. O pessoal faz o concurso, passa, e ele era ambientalista, ele continua sendo, não deixa de ser. Obviamente que ele vai trabalhar em algumas coisas. Existe uma resposta ambiental da empresa para o município, que é alvo de uma polêmica imensa, que o município, tanto Angra, Paraty, como Rio Claro, tem essa luta. E o exemplo mais gritante é isso. Rio Claro, aqui do lado, até hoje não tem um corpo de bombeiros. O material que desce para a usina passa em frente. Em frente, dentro de Lídice, no quebra-mola de Lídice, ali do CIEP. Gente, então se alguém conseguir me explicar que isso é legal, tudo certinho, ok, mas eu luto pelo corpo de bombeiros em caso de acidente. E aí vem a tal da compensação, né? Exatamente. Aí vem a compensação do quê, né? Segundo a Monique diz, o capitalismo não compensa ninguém. O capitalismo, ele quer, a visão dele é o lucro por si só. Mas, assim, os royalties, né? Agora tem royalties também. Os royalties nucleares para Paraty, para Angra e para Rio Claro. Rio Claro porque é caminho, depois, né? Entrou depois, quase que ficou de fora. Mas aí ainda estão batendo martelo quanto a isso, ainda não foi definido. Mas parece que vai, finalmente vai. Mas ainda assim, né, Monique? Essa contrapartida é do quê, né? Nós tivemos aí os royalties da questão do petróleo e olha o nosso futuro, né? Foi no passado, lá 2013, 2015, e a gente... Cadê esse dinheiro? Para onde foi, né? Como é que foi gasto? Como é que foi investido? Foi investido nas escolas, foi investido, né, no meio ambiente, no saneamento. A gente tem ali o bairro do Frade, o bairro do Perequê, né? A gente vê hoje em dia a cidade como ela cresceu, né, com essas indústrias, tanto a questão da Petrobras, estou entrando aqui no assunto da Petrobras por causa dos royalties. Sim. Mas com a usina nuclear, a gente vê que ela não cresceu para o desenvolvimento sustentável, e muito menos para o desenvolvimento que gere como é que eu faço? Um bem-estar social, né? Que a pessoa veja ali, né, que nós temos aqui um complexo nuclear, mas nós temos uma escola boa, nós temos um hospital bom, nós temos vários hospitais na cidade, nós temos, enfim, e não atende a população. A gente vê que a Angra dos Reis tem uma população muito carente, né, que com falta de estrutura, falta de saneamento, como a gente vê em vários bairros, né? A gente não vê esse resultado no meio ambiente, né? No nosso dia a dia. A gente costuma dizer que Angra deveria ser o brinco de ouro da princesa, né? Com os royalties do petróleo e as 3 usinas nucleares instaladas aqui em Angra. Isso aqui era realmente para ter as calçadas folheadas a ouro, isso aqui era para ter uma redoma de vidro protegendo toda a Baía da Ilha Grande, mas onde está esse dinheiro todo? Ou até uma grande universidade, né? Para a gente poder por aí estudar vai. isso. Centro de convenções, saneamento básico, Monique. Poxa vida, fala sério, né? A Angra realmente é uma cidade bilionária, porém jogada às traças. A parte do saneamento, então, nem se fala, né? Frade, Mambucá, toda a nossa cidade. Eu queria levantar uma questão aqui sobre o nome, né, de origem indígena, né, Itaorna. Né? Isso aí é uma polêmica antiga, né, que diziam que significava pedra podre, mas na língua Ita é pedra. Agora, não há nenhuma outra palavra com o sufixo orna. Então, a dúvida vem daí, né? O Ita, sim, mas o orna só existe ali em Itaorna. O que você acha dessa polêmica? É uma polêmica boa, é interessante. Então, é uma polêmica que desde que eu sou criança eu escuto falar, até porque eu presenciei em 85, 86, aquele grande deslizamento. Então, é uma questão... Que foi na praia do laboratório. Sim, então, quer dizer, do lado, né? Mas você vê que isso é o conhecimento ancestral. Né? Porque se falou que ali é um lugar que não se deve construir, porque Itaorna, né, falam que é pedra mole, pedra podre, né, enfim, então se existe essa questão, essa observação, se já foi observada, ainda mais pelo conhecimento indígena,
a gente deveria, no mínimo, respeitar. Quando não se respeita, vem o resultado. O laboratório foi soterrado, né? Tem uma matéria que fala que o mar de Angra tem césio, né? Esconde césio, ali naquela parte ali da praia do laboratório, né? Então, a gente fica com esse... Né, enfim, não precisa nem falar, Itaorna é porque... pensar na questão do nome, né? A gente viu um exemplo óbvio, a gente vê o tempo inteiro, né? E a questão também, teve um vazamento do ano passado, aquele vazamento que foi escondido e tal, e aquilo ali também foi provocado por causa da chuva. No dia que houve um alagamento, eles não conseguiram conter, enfim, o que eu fiquei sabendo por alto, né? Que aqui em Angra a gente sabe tudo por alto. Por alto e depois. E depois, assim, mas se você vê como que fica ali a Rio Santos, toda não, a gente vê, quando está chovendo a gente reza para parar, porque a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. E aquela região ali, né, que ainda em cima do trevo dali da usina tem uma cachoeira. Sim. Até porque eles privatizaram aquela água ali, né, foi construída ali por causa disso mesmo. Então é uma área muito vulnerável, né? De vulnerabilidade, enfim, que não precisa nem falar do nome, né? O nome já diz. Tem uma questão que a gente já abordou N vezes aqui no nosso Malha Fina, que é a retomada das obras de Angra 3. A gente não vai entrar no mérito se defende ou não defende, mas uma coisa é concreta, um monte de gente que está aí sem emprego vai ter aí 3 a 4 mil postos de trabalho na construção civil. Essa turma toda vai buscar, obviamente, aqui. Já tiraram da manga, vamos amarrar para contratar só quem é de Angra. Não tem em Angra todos os especialistas, vai ter que vir gente de fora. Esse impacto ambiental ali, nós já vimos essa história no Frade, no Parque Mambucaba, do outro lado da prainha, hoje em dia em Paraty está lotada, até Tarituba, que é uma vilazinha pequenininha, sobrou para lá. E vai ser um impacto muito grande, né? Isso está por horas para acontecer praticamente, né, Monique? Sim, né? A geração de emprego, o Angra sempre foi uma cidade que sempre teve esses momentos, né, de crescimento, desde a década de 80, por causa disso mesmo. Mas a gente vê assim, a mão de obra ela não é especializada, ela é para parada, né? Eu tenho parentes que trabalharam na usina, né, que nunca teve a carteira assinada até a sua aposentadoria, porque parava, tinha que ficar ali desempregado. Sazonal, né, correr atrás. E muitas pessoas apresentavam quadros de doença, né, enfim, iam ser tratados pelo INSS e depois não poderiam nem voltar a trabalhar. Então, para a geração de emprego que a gente conhece nesses 40 anos, né? Posso botar até 50 anos, que até meu pai já foi funcionário da instalação da usina. E, assim, é um emprego que é de momento, de tempo, depois acaba aquilo ali, você vai, né? Você acaba não conseguindo mais sair daqui, e aí, enfim, a gente vê esse crescimento que a gente tem hoje. Tem um aqui no Instagram, um cidadão botou aqui, o Veludo, ele botou aqui, se fosse seguro, não precisaríamos de sirene ou planos de evacuação. Aí a questão é meramente capitalista. É uma reflexão, um ponto de vista que hoje em dia está sendo feito. Hoje, todo dia 10, às 10 horas, ocorre o teste das sirenes. E isso a gente tem que deixar claro que é responsabilidade do nosso Corpo de Bombeiros, ou seja, Defesa Civil Estadual. Mas a linha de frente, quem vai ter que estar lá é a Defesa Civil Municipal. Teve um exemplo, uma vez que tocou a sirene fora da hora lá no Frade, que foi histórico e emblemático. A população fez o quê? O que tinha que fazer? Foi para o plano de emergência. Para o ponto de reunião. Só que tem que hoje não está nem identificado. Tinham placas, tinha um monte de coisa. Eu, particularmente, não tenho visto as placas. Então aí falaram, seu Renato, o senhor é meio chato, é careca, velho. Tiramos porque era ali um posto de gasolina. E foi para onde, cara pálida? Monique, lutar pelo uso de energias renováveis, limpas e pelo fim da energia nuclear. Uma das bandeiras da SAPE. O mundo está sinalizando nesse sentido mesmo ou ainda é uma utopia ambientalista? Eu acho que as próprias pessoas já viram que a questão... Eu vejo muitas pessoas hoje que já estão tendo acesso à energia solar. E está tendo um resultado nas suas contas de luz, no seu custo, porque estão colocando as placas solares. E se a gente for pensar... Nós até tivemos acho que foi em 2008, por aí, nós recebemos o pessoal lá da Alemanha aqui, e eles falaram, nossa, Angra tem tanto sol, é o sol de... Tudo bem que essa época a gente já não tem, né, mas a questão solar, ainda mais agora com a questão dessa, né, por exemplo, a gente está no inverno, mas se você for lá fora agora está 40 graus. Então, a questão, esses investimentos, mas tem que baratear também para a população, porque não adianta nada. Eu vi agora que forraram um hotel todo de energia solar e tal. Beleza, ele tem condições. E aquele que não tem condições, né?
Enfim, então nós temos alternativa, sim. O sol está aí para todos, né? O sol nasce para todos. A sombra que para alguns, né? É verdade. São 11 horas e 32 minutos, nós estamos conversando sobre as questões ambientais, fazendo um balanção aí desses primeiros 6 meses aí com Monique Chesa, que é a coordenadora da SAPE. Lembrando que a SAPE, Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, ela é composta por vários e diferentes pessoas das mais diferentes matizes religiosas, políticas e tal. O que eles querem em conjunto? Uma terra melhor. Ponto. Vlad? Bom, a Câmara de Paraty fez uma moção, mudando de assunto, né? Fez uma moção de repúdio à PEC das praias, a polêmica PEC das praias aí. E tem vereador em Angra pegando carona nisso aí, dizendo que a Câmara de Angra vai fazer o mesmo. A gente sabe que a Câmara de Angra tem a sua infinita maioria a favor, né, do governo municipal, formando a sua base governista a favor do governo executivo. São 13 vereadores a favor e apenas um de oposição. Por que a mesma Câmara não faz também um repúdio sobre o saneamento básico em Angra que não tem, né? Vão pegar carona na PEC das praias, muitos deles sem ler a PEC e sem saber do que se trata, porque estão dizendo que é bloqueio de praia. E bloqueio de praia é caso de polícia, não pode. Nem a PEC pode bloquear e nem ninguém pode bloquear a praia. Isso é um assunto, tá? O outro assunto é realmente impedir ou dificultar o acesso. Mas Angra tem tanta coisa para ser vista. E por que permitir, então, o acesso às praias, se as praias daqui a pouco não vão poder ter banho? Porque a balneabilidade não existe. São muitas praias poluídas justamente por falta do saneamento básico. Então, assim, o que me impressiona é pegar carona em algumas questões, né, que estão realmente em alta, até porque é um ano político para isso, mas a base do problema principal em Angra, que chama-se saneamento básico, ninguém da Câmara Municipal fala isso, porque a maior base lá é governista. Então, assim, você acha que tem muita politicagem envolvida nisso aí? E qual é a atuação da SAPE junto à Câmara Municipal? Eles ouvem vocês ou não? Há muito tempo que a gente não dialoga com a Câmara. Tô a gente dizendo. até usou o espaço da Câmara, né? Foi emprestado para a gente, mas não tivemos não tivemos a presença de nenhum vereador no nosso evento. Para você ver. Né? E a SAPE, né, nos anos 90, era outra realidade na cidade. A SAPE, ela tem a campanha, né, que é Praias Livres, Mentes Abertas. Para quem conhece a SAPE, essa é uma bandeira que a SAPE sempre levantou e sempre lutou. Eu mesma, por exemplo, a Praia do Leste ali, quantos anos a gente tentou abrir aquela praia? Tá aberta, mas se você chegar depois das 8. Eu, por exemplo, gosto de nadar mais cedo, porque você trabalha às 8 horas da manhã. E o cara não deixou eu descer. Eu fico sentida? Fico, lógico. Porque é uma praia que eu sou angrense, sou moradora, né? Eu não tô ali para curtir o dia de sol, eu tô ali para nadar um pouquinho, porque os angrenses gostam muito, a gente vê, por mais que a praia da Costeirinha esteja poluída, a gente sabe, porque saiu toda a vulnerabilidade, o INEA comprovou isso, que é quem a gente tem que, né, confiar. Mesmo assim, a minha mãe é uma que está ali frequentando todo dia, enfim. As pessoas nadam, não aconteceu nada comigo, eu nado aqui há 30 anos, enfim. Mas a gente é o próprio monitoramento, né? Então, a gente vê que Angra, nos anos 70, 80, eu, por exemplo, meu avô tem ainda a Casa do Camorim, eu vivi muito com o Rio Limpo, com a Praia Limpa, pegava tarioba, marisco, puxava a rede no final do dia. E hoje em dia essa cultura não existe mais. No Camorim não tem peixe mais para você puxar, enfim, né? Existe até alguns peixes ali, mas a gente sabe que está do lado do esgoto, o rio virou esgoto. Então a gente vai vendo que já existia essa segregação, né, das pessoas comprarem, por exemplo, condomínio Portugal, né, e você vende lá para cá. A maioria das praias já são privatizadas há muito tempo. Você não tem o acesso. O morador ainda tem acesso. Mas se você chamar alguém de fora para ir na sua casa usar a praia, eles vão parar você na portaria e não vão deixar você descer. Se você tiver com o seu carro, você não vai poder entrar. Isso é isso é uma questão de, né, a gente pode chamar, eu também chamo isso de racismo ambiental, porque você tira a pessoa do seu território para depois permitir se ela vai entrar ou não. Igual eu falei para vocês que eu fui barrada, né, porque só pode entrar a partir das 8 e sair antes das 5. Nem o pôr do sol direito você pode assistir da praia, porque tem horário para ir embora, né? Então, e a SAPE, assim, há 20 anos que a gente está lutando por essa questão também daqui da Estrada do Contorno, que foram as últimas praias que sobraram para a gente. Né? Depois que veio o Blue Tree para cá, nós ficamos preocupados, né? Questão de perder ali a questão do Tanguá, o Tanguazinho, a Gruta. A Gruta, há mais de 20 anos atrás, nós estávamos ali lutando porque estava tudo marcado por alote, para fazer bangalôs em cima dali da onde é o Mirante. Não, a SAPE nos 80 e 90 derrubou muita cerca ali na Estrada do Contorno. Até um muro. O último muro que a gente derrubou foi em 2017, ali na Praia da Bica. Porque eles queriam nós nos juntamos com a população da Vila Velha, né, que depende daquele que está ali mais perto, né?
E nós conseguimos, né, até hoje ter acesso a essas praias. Mas essa semana já recebemos uma denúncia que uma praia que já está dando muito trabalho para a gente, que é aquela praia ali do cemitério, a Praia da Ribeira ali, né, que eles chamam, e ali onde eles chamam de Praia do Pestana. E tem uma curiosidade, quando as pessoas postam foto do mar para cá, muita gente não conhece aquelas praias que tem ali. Porque a pessoa não tem o hábito de usar o mar da cidade. Hoje em dia, nós temos bastante pessoas praticando a canoagem. Tem muitos alunos meus que estão na canoagem, estão conhecendo lugares que falavam, poxa, eu não conhecia, agora eu estou tendo acesso. Mas eles ficam horrorizados do que eles veem. Porque, assim, o próprio angrense não conhece muitas praias de Angra porque não consegue descer para a praia. Só se ele tiver um barco, uma lancha. Né? Nesse sentido, tem até a privatização da paisagem. Quem passa de carro, vem pegando lá de Mangaratiba para cá. Você vê as praias, se você... Não, o cara mete uma cerca viva ou mete um muro. A estrada da Ponta Leste é um exemplo gritante. O cara mete o muro exatamente em cima do meio-fio. Tem 20 centímetros. Agora, um detalhe que chama atenção é o seguinte. Muitas vezes, quando a Câmara ou uma legislação ou um ambientalista consegue garantir a servidão pública de acesso, essa servidão não tem manutenção nenhuma. Termina caindo, não sei o que, para dificultar de novo. É uma luta eterna, né? Então, ali na praia, dessa praia que eu falei, eles estão marcando lotes ali. Construindo muro, marcando lotes. E assim, a população está vendo, né? A gente está vendo, a gente frequenta a praia, é o que eu falo, a gente tem que frequentar o lugar, porque a gente frequentando, a gente tem direito a esse uso. E a gente vai vendo como é que isso está acontecendo, né? Porque a gente vai recebendo essas denúncias, né? Eu sou uma pessoa que frequenta bastante a praia também. E é um absurdo, né? Porque com a PEC agora, por exemplo... A gente já tem um exemplo, minha mãe é lá da Praia do Sono, né? Saiu de lá na década de 60 por causa da especulação imobiliária, depois foi para a Praia da Jipoia, também saiu de lá e hoje, depois minha avó foi morar na Japuíba. Então a história dos angrenses é essa. Você vai sendo tirado do seu local, desde Paraty para cá. E o condomínio Laranjeira já privatiza. O morador, para ir para sua casa na Praia do Sono, tem que passar por uma portaria que tem horário também, né? E aqui em Angra, isso daí não é novidade, que a gente vê várias praias privatizadas. Se você for na Ilha da Jipoia, muitas trilhas você não consegue fazer, porque não tem acesso. Nesse sentido, aqui o Paulo da Caputera, ele falou que nos rios também está acontecendo na cachoeira. A Caputera já tem várias áreas que estão privatizadas. A gente dá nossas voltas de bike por aí também. Lá em outras regiões, a Caputera lá em cima também já tem várias áreas privatizadas. E o pessoal está nos alertando aqui que isso em Paraty agora vem sendo muito comum também. O cara mete uma cerca lá, diz que a cachoeira é dele, ponto final, ninguém pode tomar banho. E cobra para entrar, muda até o nome do lugar. Cobra para entrar, exatamente. Muda até o nome da cachoeira. Enfim, é a privatização do nosso espaço, a privatização da água, né? Você não tem direito nem a tomar um banho de cachoeira. Sobre os povos originários, né? Eu estive na aldeia indígena Sapucaí do Bracuí. Eu estive lá algumas vezes, cada vez que eu vou lá eu fico mais decepcionado com a total abandono, saneamento é zero, as crianças estão sem aula até agora, vamos para o mês de julho. As crianças da aldeia... 6 meses, cara, já vai para o 7º mês. As crianças vão entrar em férias de julho sem ter tido aula até agora, né? A SAPE atua junto aos povos originários também, como quilombola ou as aldeias? Sim, a SAPE ela também participa da pós que nós temos hoje, que é na UF, né? No caso nós não, na UF tem a pós Tereza, né, que é uma pós que fala sobre os territórios e saberes, né? Então tem muito trabalho feito na aldeia, né, para ouvir. Tem o EJA Guarani também, né, que trabalha com educação e educação diferenciada, porque em territórios indígenas e quilombola a educação tem que ser diferenciada. Então assim, a SAPE ela é parceira desses movimentos, né? Então ela está sempre enfim, a gente atua também na área de pesquisa, né, diagnosticando os problemas e tentando melhorar, mas o que falta é recurso. Então, para você fazer qualquer tipo de projeto, você tem que ter recurso. Recurso tem, essa cidade tem recurso de sobra. Mas querer dar, o que falta realmente, né? é gestão política, que isso aí deixa a desejar. Teve outro ponto aqui, Monsuaba, o pessoal falou que a gente falou da história da Ponta Leste, estão falando lá, além do problema do esgoto, que é uma praia que o pessoal teve dinheiro, a coisa é lenta para despoluir, a questão de área, que é uma área muito grande, a praia é uma das maiores, porém, a praia não tem uma qualidade legal de água, está tudo detonado. E agora, depois das últimas chuvas, o material que desceu da rodovia Rio Santos foi carreado, ficou todo lá, fica muito difícil. Monique, são 11 horas e 42 minutos. A SAPE tem uma pauta muito grande de ações. É uma jovem senhora de 40 anos, mas está cada vez, a cada batalha está mais firme aí o debate, né? E a gente até recupera um pouco quando você falou
de algumas pessoas, os grandes medalhões aí da cultura, hoje ainda tem essas lutas, ainda tem apelo na grande mídia para trazer esses músicos, esses artistas, esses grandes medalhões que mexem com a grande mídia para trazer para discussão? Olha, eu vejo que, assim, hoje em dia, né, a gente trabalha, como eu falei que a gente está com a articulação antinuclear brasileira, que existe desde 2012, desde depois do acidente de Fukushima. Então, assim, nós queremos trazer para a Angra pessoas que são especializadas nessa área da questão, para poder dialogar com a população também sobre a questão nuclear. Só que, assim, a gente vê que chegou a hora de sair de Angra e falar isso em Brasília. A gente já faz isso há bastante tempo também. A SAP participa de audiências públicas. Então, sair um pouco de Angra também, né? Para a gente poder estar dialogando também lá fora. Falar, eu como uma pessoa do território, que vivo isso no meu corpo, né? Poder mostrar, por exemplo, eu falei, a gente está na bancada ambientalista. Hoje em dia, conseguimos chegar lá para dialogar essa pauta. Porque lá eles falam de tudo, porque muitos são pró-nuclear. Então, você chegar, né, com essa questão, você mostrar que, não, eu sou do território, eu conheço, enfim, eu estudo sobre isso e eu não sou a favor. Dá para vocês me ouvirem? Me dá um espaço, né? Mas não sou só eu. Tem uma pessoa que é, como eu falei, de Caldas, outra de Santa Quitéria, outra de Caetité, né? De São Paulo. Então, nós temos várias pessoas que já vivem isso, pessoas especialistas, né? Que dialogam muito bem sobre isso. E a gente só quer ser ouvido, só quer tentar explicar o porquê que a gente é contra as usinas, porquê que a gente é a favor de outras matrizes, enfim. É realmente uma loucura isso, cara, porque nós estamos falando de 40 anos de Sapê e a Monique listou aí pra gente problema de praias fechadas, falta de acesso, problema de saneamento básico na nossa cidade, a questão das usinas nucleares. É uma luta infinita, Monique. A Sapê vai dar certo ou não vai dar certo? Vamos conseguir mudar esse contexto ou não? Porque parece que não. Parece que os problemas só aumentam, o poder político e econômico só aumentam também e fica nadando contra a correnteza? Ah, vocês precisam me ouvir aí em Brasília. Cara, tem 40 anos que a SAP grita. Tem 40 anos que a SAP vai lá e impede de construir um muro ou uma cerca para acesso à praia. Tem 40 anos que a SAP grita contra a usina nuclear. E vem aí Angra 3. É o quê? Nadar contra a correnteza? Isso aí vai parar onde isso? Ou não vai parar? Se eu estou até hoje, né, nessa área, porque eu tenho esperança, sim, de continuar lutando. Mesmo que, né, enfim, chega... Que os resultados não venham. A gente, por exemplo, 40 anos, a gente está aí falando da obra de Angra 3 e vamos lutar mais. Eu espero estar aqui mais 40 anos lutando contra essa questão, porque... Enfim, não é um benefício para a cidade, a gente vê isso, muito pelo contrário. Aí fala, mas já está instalado aí, é o único lugar do Brasil que existe usina nuclear, né? Então, a gente mostra que aqui não deu certo. Vai dar certo em outros estados? Não vai. Vai dar certo em outro município? Não vai. E a gente vê que até hoje só se gastou dinheiro. Não trouxe dinheiro para investimento, dinheiro para a população mesmo, para a região, para a cidade, não veio. Eu estou nessa luta há muito tempo, desde quando eu pisei em Angra pela primeira vez, e com muito prazer. Agora, o detalhe é o seguinte, teve várias questões que a gente sabe que tem avanço e tem retrocesso. Um dos avanços concretos foi no que tange ao plano de emergência. Tinha um carimbo confidencial, eu vi o documento. Verdade. Confidencial. O cara falava, não, qual é o plano de emergência? Quem está dentro não sai, quem está fora não entra? Coisas nesse gênero. Vai sair por onde, campeão? Ah, não. E teve um determinado general que ele falou, o senhor é muito polêmico, mas uma coisa eu te digo, da onde tirar o seu problema, a gente tira a tropa e a tropa resolve. Eu falei, caiu a barreira e ficou todo mundo isolado. Simples assim. Então levou-se 15 dias para desobstruir a rodovia Rio Santos. Outras questões, uma foi histórica do Gabeira. O Gabeira ligou, Fernando Gabeira, naquela oportunidade, deputado federal, plano de emergência. Eu sou o deputado federal Fernando Gabeira, estamos aqui, uma emergência na eletronuclear, estamos testando o sistema de telefonia. O cidadão que atendeu do outro lado foi histórica essa. Então aqui é o Papai Noel, KKKK. Não dá para brincar com uma coisa dessa assim. O G20 agora, os 20 países teoricamente mais ricos do Brasil vão estar no Rio de Janeiro discutindo matriz energética, meio ambiente, coisa e tal. Uma pauta dessa de usina nuclear, de matriz nuclear, tem que estar lá. Tem deputado que defende? Sim.
Vai estar lá, vai estar lá. Vai estar lá. Mas está lá desde a Eco 92, Renato. Exatamente. Sabe, está lá desde sempre. Os caras vêm de avião para dizer que a gente não deve andar de avião. Sabe como é que é? Os caras vêm com suas comitivas para passar 15 dias na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, fazendo turismo, comendo coisas que eles vão dizer pra gente não comer. Sabe? Cuidado com o boizinho, mas faz o meu churrasco aí. Sabe? É uma hipocrisia generalizada. Então, assim, não dá para eu suportar esse entendimento dúbio que acontece. Então, no dia 29 de maio, teve uma audiência pública em Brasília sobre a questão da transição energética e falou sobre a questão das eólicas, né? Aí eu estava falando da AB porque nós fizemos essa carta, né, para o presidente Lula, nós imprimimos essa carta, tivemos a ajuda de alguns deputados lá, né, a Thalíria ajudou, enfim, alguns deputados ajudaram a gente a distribuir essas cartas em Brasília. Então essas cartas foram distribuídas, foi colocada lá explicando, né, e foi assinada por mais de 200 pessoas, explicando por quê que a gente não quer, né, que continue com o programa nuclear brasileiro. Não é Angra 3 só. Não é específico. É o programa nuclear brasileiro. É um programa completo. Mas é como o Renato fala, é mais um papel, né? No papel, na caneta é mole, né, meu? outra coisa... Deixa que eu escrevo, deixa que eu assino, é o seguinte, aí já perguntaram aqui, mas por que não mandou uma mensagem, um zap, alguma coisa, porque cai na mão de alguma sessão que o cara nem vai chegar, a carta não, chega lá na mão, a velha e boa carta, né? Sim, a leitura é muito importante, né? Porque existe um conteúdo ali muito importante a ser lido, não é grande, a carta não foi nada assim, uma carta de 3, 4 laudas, nada disso. Mas, enfim, pra gente, até porque a gente não queria nem imprimir, porque se nós somos, né, ecossocialistas, mas é uma coisa, assim, é um papel importante, sim. Não é, que senão... Você pode até pegar esse papel e guardar para daqui a mais 30 anos, né? Falar assim, olha... Era um papel reciclado ou de floresta aqui, né? Não adianta. E daí perguntar, lá no G20 vai ter papel? É reciclado? Mas é importante, pelo menos a gente, assim, eu vejo que você perguntou, né? Você vai ficar, né? Você está nadando contra a correnteza? Bom, eu acho que assim, eu posso estar nadando contra a correnteza, mas eu não paro de nadar, enfim, a gente fez esse trabalho, a gente se reúne, né, são pessoas mais velhas, né, enfim, que param ali os seus dias, né, à noite, às vezes trabalhou ou está cansado e ainda para a gente ter reunião, essa reunião envolve pessoas do Brasil inteiro, para fazer essa carta, para construir essa carta, para poder chegar lá em Brasília e distribuir. O que a gente quer fazer agora é nosso seminário, que a gente está tentando aí. Fala aí qual é do seminário. Não, eu falei que a gente tentou, né, até agora em tentar entrar na Semana do Meio Ambiente, mas não conseguimos. Vamos tentar agora para agosto com a cúpula, né, dos povos. Bom, estamos na entrar na cúpula dos povos. Final, né? Reta final. Eu dei uma entrada aqui no site da Eletronuclear, até porque tem uma norma que a Monique sabe melhor do que eu, que eles têm que colocar tudo ali, dar transparência, né? E como está a Angra 1, como está a Angra 2 e assim vai. E a última atualização, por favor, Monique, dá uma olhada aqui. Referências, às 7 horas do dia 17 de maio de 2024. Nada contra os meninos da assessoria lá e os meninos que a gente conhece, somos amigos, mas são coisas que às vezes é lá em cima que tem que determinar para atualizar. E isso tem que ir para a Câmara de Vereadores de Angra dos Reis, tem que ir para a Prefeitura de Angra dos Reis e para o site. Aí tiraram da manga ali. Esses sites têm manutenção, por isso é possível que alguns links não funcionem corretamente. Muito bom. Tem uma notícia importante, que a licença de Angra 1 termina em 2024, agora em dezembro. Então, Angra 1. No apagar das luzes. Angra 1 a gente fala que ela é obsoleta, não tem por que mais continuar com essa usina. Estão fazendo lá um upgrade, né? Segundo vem uma comissão aí da Agência Internacional, olhar e muita coisa. A gente acompanha isso, não com a velocidade que eu gostaria, mas todo tempo de lazer eu leio. Sim. E agradeço muito as pessoas que nos mandam as coisas. Monique, também tem a questão da educação, né? Não adianta, por exemplo, a gente sempre fala aqui no Malha Fina, é recorrente esse assunto aqui pra gente, que liberar acesso, facilitar o acesso, as pessoas vão lá e depredam. Né? Então, por exemplo, você tem um exemplo, uma praia fechada, virgem lá, resguardada, não é com acesso impedido, não é bloqueio, não, mas ela está lá, fechada, restrita, com acesso muito difícil, pouca gente vai lá. Abre uma trilha lá e volta lá daqui a um ano para tu ver como é que a praia vai estar. Então, antes de qualquer coisa, ainda tem a educação do ser humano, né? Não adianta você ficar numa luta infinita se a própria população não tem educação ambiental. Isso deveria ser lá na origem, ou seja, dentro da sala de aula, né?
Sim, eu vejo isso acontecer na prática, por exemplo. Eu vejo que existe hoje um monitoramento de algumas praias, né? Eles passam como equipe, vão vendo se estão fazendo churrasco, se estão jogando lixo. Mas, assim, fazem isso na Praia do Bonfim, que eu já vi, na Praia Grande. Mas eu não vejo isso na Praia do Tanguá. Na praia, por exemplo, que você tem aquele acesso, né, no meio da... Tem uma trilha. Pequena florestinha ali. Isso. Então, a pessoa vai deixando lixo, vai deixando plástico, né? E, assim, infelizmente, o ser humano, ele não tem essa educação. E o que acontece também, que eu já vi, já briguei muito na hora que acontece, é que as pessoas levam um copo descartável, estão ali bebendo sua cerveja, bebendo seu... E depois deixam... por exemplo, a Praia da Gruta, quando a maré sobe, a praia some. E aquilo tudo vai pro mar. Vai tudo pro mar. Teve um dia que eu peguei um saco, falei, vamos todo mundo me ajudar a catar aqui, gente, vamos lá. Aí as pessoas olharam assim, eu falei, olha só, eu moro aqui, eu sou de Angra, eu vou frequentar a praia amanhã, então eu vou precisar dessa praia limpa. E assim, houve rejeição? Houve, mas quando eles viram que, poxa, as crianças começaram a ajudar também. Então, assim, é uma questão de educação, né? Tem que ter, sim, educação ambiental. Isso começa nas escolas, começa em casa, na verdade, né? Começa nos dois, né? E a gente tem que ver que, assim, pra gente manter... e também não vou falar que a pessoa usa praia e suja. Muita gente fala assim, vai deixar qualquer pessoa entrar ali, melhor ter um portão mesmo para controlar o fluxo. Mas isso aí, para mim, é assim, eu vejo que muitas pessoas que se acham que têm educação são os que mais poluem. As lanchas que a gente vê em Angra, quantidade de palito de pirulito que eu vi, que eu não sei nem como que isso pode acontecer, plástico, lata, tudo vem do mar, e esse lixo, muitas vezes, que você vê na margem, nas praias, eles são lixos oceânicos também. Eles vêm, porque Angra é uma pequena baía, tudo que para aqui também, a gente tem também, por exemplo, a Praia da Amendoeira, né, ali para fora, a gente tem esse lixo que vem... Nós temos ilhas de lixo no oceano. Então, assim, é uma questão não é só de Angra, né, não é só da praia ali, é uma questão de educação. Né, a educação ambiental é muito complexa. Aí você vai lá dentro de casa, ok, até dentro de casa, mas tem muito pai e mãe que também não tem educação. Vai educar o que para uma criança? Se o próprio pai e mãe não tem educação sobre isso. Então aí entra realmente a escola para quebrar esse paradigma, né? Mas é complicado. Vamos lá, faltam 5 minutos para o meio-dia. Tempo, só lembrar aí que a gente é meio utópico e otimista, né? Vai ter os 20 países mais ricos no Rio de Janeiro. Fazendo turismo. No Rio. E a gente grifou aqui que Paraty, e assim como a nossa Costa Verde, certamente vai ser um dos espaços onde eles vão vir. Vão passear, vão olhar, vão ver. E teve uma outra pessoa que me comentou aqui no meu WhatsApp e falou, Renata, aquela Mata Atlântica, uma das mais preservadas é a do lado da usina. Claro, porque tem a usina, tem uma área congelada que foi pensado ali para estar congelado. E não tem como você destruir, favelizar alguma coisa ali. Até porque está dentro da área do plano de emergência, vai ficar difícil para tirar. Então, ali tem um cuidado maior. Esse cuidado poderia ser em outros espaços. Monique Chessa, olha, os microfones e as câmeras da Arrasca Web do programa Malha Fina são seus, são suas. Para as suas considerações finais, fique à vontade. Eu queria só, essa questão que o Renatinho falou agora, ali naquela região da usina, realmente, né? Você vê, fala que é energia verde, já ouvi isso falar. Assim, eles dizem que as 16 praias mais bonitas do continente estão ali. Enfim, você passar naquela exuberância de paraíso. Quando você dá de cara com o complexo nuclear, é traumatizante. Assim, uma massa construída gigante. Primarislândia, quem conhece Chernobyl, quem já ouviu falar de Fukushima, sabe que não é nada de legal você olhar para aquilo ali e achar que está tudo bem, né? E tem uma curiosidade, uma crítica que eu faço também, que é ali no observatório da usina. Sim. Uma vez umas pessoas chegaram aqui de Itacuruba, vieram como visitantes só para poder, né? Conhecer ali a parte da usina nuclear. Aí a pessoa que estava recebendo tinha os quadros da antiga comunidade pesqueira que existia ali, né, da Itaorna, né, que é o Caiçara. Aí ela falou assim, antigamente isso aqui era tudo roça, pé de mandioca, pé de banana, mas é a cultura do Caiçara, tiraram isso da gente. Agora se a gente quer uma mandioca, uma banana, enfim, a gente não tem nem onde plantar. Meu avô mesmo vendia empim na Rio Santos, ele comprava, isso nos anos 90 já, porque Angra já não tinha mais lugar de você... Porque foram tirados os caiçaras, as pessoas que viviam do território, foram retirados para poder fazer essa exuberância de Mata Atlântica hoje, que para mim é uma maquiagem que eles fazem também, e tira completamente o valor da comunidade tradicional, que é a nossa cultura, que é o plantio de banana, é a nossa roça, é a nossa agrofloresta, que sempre foi praticada aqui e nunca foi dado valor. Agora tem valor, mas aqui em Angra, que a gente tem, né, o exemplo dessa agricultura, né, enfim, não dão valor. Ok. Monique, é que a gente garante aqui.
Renata Guerra, sempre essa voz de Angra aí. Não existe uma cultura superior a outra. Existe cultura, ponto. Seja caiçara, quilombola, indígena ou qualquer outra lá. A gente agradece. Monique, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Tá? Obrigada aí. Fique à vontade para encerrar aí. Te dou mais 1 minuto e meio, vai. É contigo mesmo. Bom, gostaria de agradecer, né, o Renatinho, o convite aí, né? Sim. O Vlad Flores. Obrigada pelo espaço e por eu poder dialogar essa questão que eu sei que incomoda muita gente falar, porque a gente tá tudo bem, mas não tá nada bem. Quando a gente vê as notícias, quando a gente vê que começa uma grande chuva, né? A gente vê que a questão, né, do clima não tá nada normal, né? Enfim, então a gente tem que parar, observar e pensar para a gente poder ter um futuro aí. Muito bem, Malha Fina fica por aqui, volta amanhã às 10 horas da manhã. A gente agradece demais a sua audiência, a sua companhia e a gente sempre encerra esse programa desejando que você fique bem, fique com Deus. Até amanhã.